Exame de imagem descarta cirurgia em De La Cruz, mas mesmo assim o jogador continuará com o tratamento convencional e deve ficar de fora do jogo contra o Palmeiras no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Tem também informação na relação dos clubes brasileiros que vão tentar 3 opções de mudanças nas regras do VAR. Daqui a pouco eu trago para vocês as 3 opções sugeridas pelos clubes brasileiros. E tem também na nação a agenda do Flamengo da semana e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla 12. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 na área com vocês nessa tarde de segunda-feira, com muitas informações aqui no canal Wesley Fla 12. Vou trazer também um pedacinho das imagens do treino do Mengão dessa segunda-feira. Não teve folga lá no Ninho do Urubu, né? Agora é virar a chave para a Copa do Brasil, pois vamos enfrentar o Botafogo da Paraíba na próxima quarta-feira, jogo valendo, né, classificação para a próxima fase. É o seguinte, nação, antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, galera, é de graça, não custa nada, basta você clicar aqui embaixo, para você que não é inscrito, tem uma palavrinha aqui embaixo, inscreva-se. Clique nessa palavrinha e já está inscrito. Não precisa preencher formulário, não precisa passar seus dados pessoais. Basta clicar aqui embaixo nessa palavrinha, inscreva-se e já está inscrito, valeu? Deixa o like aí também que ajuda bastante e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Então vamos lá, galera, para as informações do Mengão, né, que não teve folga nessa segunda-feira, teve treino na manhã dessa segunda-feira lá no Ninho do Urubu. Vou chegar para cá, colocar algumas imagens aqui do treino do Flamengo dessa segunda. Enquanto eu vou falando aqui as informações, vai passando o treino aí para vocês. Olha só, galera, o Flamengo realizou, né, nessa segunda-feira o primeiro treino, né, visando o duelo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. É isso aí, galera. Como de costume, né, os jogadores titulares contra o Botafogo ficaram na academia fazendo treino regenerativo, enquanto os jogadores que foram reservas, né, e atuaram no segundo tempo, foram a campo treinar normalmente no CT do Ninho do Urubu com o técnico Felipe Luiz, visando aí, né, a partida contra o Botafogo da Paraíba. Entre os jogadores, né, que foram a campo treinar, estava o meia Arrascaeta, né, que foi poupado do jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, né, por controle de carga. Eu não entendi. Poupou o de Arrascaeta contra o Botafogo errado. Na minha opinião, ele deveria ter jogado contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, né, que é muito mais importante, que o Flamengo disse que iria priorizar o Campeonato Brasileiro, mas poupou, né, o Arrascaeta, e a Arrascaeta deve jogar, eu acho, né, que deve jogar contra o Botafogo da Paraíba, contra o poderoso Botafogo da Paraíba, em que o Flamengo já venceu de 1-0 com o time reserva fora de casa. Então, cara, eu acho que o planejamento tá saindo completamente errado, na minha opinião, né? Tá aí algumas imagens do treino do Mengão, nação, vocês acompanhando aí. E eu vou vir agora, né, com a agenda do Flamengo, né, nação, com a agenda do Flamengo dessa semana. Olha só aqui, né, o Flamengo treinou hoje, né, pela manhã, às 9h30 da manhã. Amanhã, na terça-feira, o Flamengo treina à tarde, se apresenta lá no Ninho do Urubu, no CT, às 3h30 da tarde, né? Às 3h30 da tarde dessa terça-feira, faz seu último treino, né? Antes de enfrentar o Botafogo da Paraíba, né? O jogo contra o Botafogo da Paraíba é na quarta-feira, às 9h30 da noite. Deve ser ao vivo na Globo, hein, nação? Deve ser ao vivo na Globo. Quinta-feira, Flamengo volta aos treinos na quinta-feira, né? Já visando o Campeonato Brasileiro. 3h30 da tarde na quinta-feira, os jogadores se reapresentam no CT do Ninho do Urubu. Na sexta-feira, treino pela manhã, às 9h30 da manhã na sexta-feira. No sábado, o último treino, né? Antes de enfrentar o Palmeiras, o treino no sábado será às 9h30 da manhã. À tarde, o Flamengo embarca para São Paulo, né? À tarde embarca para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras no domingo. Domingo, às 4h da tarde, Flamengo e Palmeiras e Flamengo, lá no Allianz Parque, né? Lá no chiqueirinho deles lá. E é o seguinte, Flamengo tem que vencer o Palmeiras ou então não perder. Ou então não perder, pois se o Palmeiras vencer o Flamengo, mano, já abre 7 pontos de diferença. Se o Flamengo vencer o Palmeiras, a diferença cai para 1 ponto apenas. Mas se o Palmeiras vencer, de 4 vai para 7 pontos. Aí complica, mano. Aí complica, pois correr atrás do Palmeiras a gente sabe que não é fácil, né, nação? Sabe que não é fácil. E olha só, nação, já tem ingressos à venda, né? Vou chegar aqui para o centro da tela.
já tem ingressos à venda, né? Para Flamengo e Botafogo da Paraíba. Olha só aqui, ó. A venda de ingressos para o duelo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, válido pela volta, né, da terceira fase da Copa do Brasil, foi aberta hoje às 10 horas da manhã. Olha só aqui, até o momento todos os setores seguem disponíveis. Confira aqui os valores dos ingressos. Setor norte, para o público geral, hein, nação? Para o público geral. A inteira R$ 80 no setor norte, a meia R$ 40. Setor sul, a inteira R$ 60, tá mais barato, né? O setor sul, R$ 60 a inteira, R$ 30 a meia. Leste superior, R$ 100 a inteira, R$ 50 a meia. Leste inferior, R$ 120 a inteira, R$ 60 a meia. Oeste inferior, R$ 140 a inteira, R$ 70 a meia. Maracanã mais, R$ 400, né? A inteira, R$ 237 a meia. Lá o Maracanã mais, né? É o setor do Bambambam, né, galera? Lá é bebida, tem tudo, bebida, comida lá, tudo incluso já com a entrada, já eu acho, né? É isso aí. Os times se enfrentam na quarta-feira às 9h30 da noite no Maracanã, né? Espero que a torcida esteja lá para apoiar o Mengão nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. E é o seguinte, galera, agora eu vou falar, né, sobre as regras do VAR, mano. Olha só aqui, ó. Comissão Nacional de Clubes teve reunião, né, nessa tarde com a CBF para sugerir mudanças relacionadas ao VAR. Olha só aqui, ó. Os integrantes da Comissão Nacional de Clubes tiveram uma reunião, né, nessa segunda-feira com a Comissão de Arbitragem da CBF para tratar possíveis mudanças relacionadas ao VAR. São 3 mudanças que eles pediram, nação. Olha só aqui, confira aqui as sugestões que foram apresentadas, né, pela Comissão Nacional de Clubes. Olha só, a primeira mudança que eles pediram: que quando o árbitro de campo chegar à área da televisão, né, a área ali do VAR, da revisão, à beira do campo, o áudio dele com a cabine do VAR seja desligado. O áudio do VAR, né, seja desligado. Que o árbitro assista a imagem ali sem ouvir o VAR. Olha só, a ideia é que o árbitro central interprete o lance sem as sugestões do VAR no ouvido. É isso mesmo. Eles querem que o árbitro veja a imagem, mas sem ouvir o VAR falando, né? Pois eles acabam induzindo o árbitro a marcar. Então, os clubes querem que o árbitro assista o vídeo sem interferência do VAR. Para não opinar, né? Para o juiz tomar a sua própria opinião. Eu acho bom isso aí, gostei disso aí. Segundo aqui, nação, a segunda sugestão, olha só. Que após o lance de gol, o VAR tenha 2 minutos para buscar irregularidades. E depois, se for encontrada alguma questão, o árbitro de campo tenha mais 2 minutos para revisar. Se necessário, né? Se necessário. A ideia é que se alguma irregularidade não for achada em 2 minutos, significa que ela não é clara. Ela não é clara, né, ou escandalosa o suficiente para justificar a intervenção do VAR e eventual anulação. Se o VAR demorar, por exemplo, mais de 2 minutos tentando achar alguma coisa, discutindo algo que eles viram, e, cara, se demorar mais de 2 minutos é porque não é claro. Então, se não for claro, não precisa chamar o árbitro. Eu acho boa sugestão também. E olha só que a terceira sugestão dos clubes, olha só. Que eventuais irregularidades na fase de ataque de um lance de gol, se houver, né, uma falta antes, por exemplo, só sejam consideradas se acontecerem de 20 segundos antes da bola na rede em diante. Tá aqui, né, nação? Se sair um gol, por exemplo, saiu um gol, se houver alguma irregularidade, só vale ser checada se for 25 segundos antes do gol. Pois tem lances que acontecem 1 minuto, 2 minutos antes do gol e o VAR vai lá checar. Então, os clubes estão pedindo para checar um lance de irregularidade só se for tipo assim, uma falta. Um jogador faz uma falta e em seguida sai o gol. Mas se o lance passou de 25 segundos, não vale mais. O gol tem que ser validado, mesmo assim. Se passou de 25 segundos após o lance, não é validado. Agora, até 25 segundos pode ser checado uma regularidade antes do gol. 25 segundos antes do gol
Tá aqui, né, as 3 sugestões dos clubes. Rapaz, eu até que gostei das 3 sugestões dos clubes aqui, né, para as mudanças no VAR. A informação aqui é do UOL, hein, galera? Informação do UOL. E é o seguinte, galera, agora eu vou falar, né, do Alexandro, que jogou muito bem, né, mano? Alexandro jogou muito bem ontem contra o Botafogo. Para mim foi o melhor jogador em campo. Olha só aqui, ó. Confira aqui os números de Alexandro contra o Botafogo. O lateral esquerdo, o Alexandro, foi titular contra o Botafogo, né? E teve mais uma partida sólida. Confira aqui os números do camisa 26 no duelo. Olha só aqui, Alexandro, né? Acertou 92% dos passes que tentou. De 66, ele acertou 61. Acertou 100% dos cruzamentos que tentou. Acertou também, né? 4 de 5 passes longos. Deu uma finalização, uma interceptação e um drible. Ele também ganhou 2 duelos pelo chão, né? E sofreu uma falta. O lateral recebeu nota 7.3 do aplicativo SoftScore. O Alexandro, que jogou muita bola ontem, né, galera? Jogou muita bola ontem. E ele concedeu uma entrevista, né, no pós-jogo. E eu vou trazer aqui para vocês a entrevista de Alexandro no pós-jogo ontem contra o Botafogo. Roda aí para a nação. O Alexandro, eu gosto muito das análises dele, né? Um cara realmente muito consciente, tem uma leitura tática dentro de campo também diferenciada. Alexandro, o que você viu desse jogo? De fora viu 2 tempos distintos, mas ainda assim no segundo tempo o Flamengo pressionando até o fim, buscando esse gol da vitória que acabou não vindo. Mas qual a sua leitura, Alexandro? Boa noite. Olá, boa noite. Primeiramente, dar parabéns a todos os jogadores pelo esforço que todos fizeram. Viemos aí de uma semana difícil, de jogos decisivos. E hoje, enfim, cada jogo para nós é sempre decisivo. Queríamos muito a vitória, porém é sempre difícil jogar contra o Botafogo. É um clássico, é um time que conhece bem o nosso time também. Porém tivemos oportunidade de gol, acho que muitas vezes está faltando isso. Tentar aproveitar as chances que temos. E defensivamente vi realmente um grupo que todos estavam se ajudando, seja do começo ao fim, como você falou. Agora analisar o jogo que nós fizemos e tentar melhorar o máximo possível. Você, como é que está a sua fase pessoal assim aqui dentro do Flamengo, né? Cada vez mais consolidado. Hoje, inclusive, entrevistando um garoto ali na mureta com a sua camisa, falou que era muito seu fã. Como é que está essa relação com a torcida do Flamengo cada vez mais próxima também? Você cada vez mais ídolo, se consolidando. No último jogo fez uma assistência, uma jogada absurda. Acho que a minha relação com os torcedores, com o clube, está sendo cada vez melhor. Como eu sempre falei, é sempre uma honra, um orgulho poder vestir esse manto aqui. Ainda mais jogando aqui no Maracanã, sempre lotado, a galera toda sempre fazendo uma bela festa. Mas o mais importante, fora a torcida, é que eu me sinto bem com o grupo, me sinto confiante. Cada vez mais eu sinto essa confiança, essa amizade dentro do grupo. Isso daí é muito importante para mim. Show de bola, né, galera? Show de bola. Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, na zona mista após o jogo contra o Botafogo. O Alexandro, que pra mim foi o melhor jogador em campo do Flamengo. Jogou muito ontem o Alexandro, né, nação? Show de bola. E agora vamos trazer aqui, nação, vou trazer informação pra vocês do De La Cruz. Olha só aqui, ó, exame descarta lesão cirúrgica em De La Cruz. Confere aqui, galera. Olha só aqui a informação que eu vou trazer pra vocês. Flamengo divulgou novas informações sobre Nicolas de la Cruz, né, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no clássico contra o Botafogo. Confere aqui, abre aspas aqui para a nota do Flamengo. O atleta Nicolas de la Cruz, substituído no segundo tempo, né, do clássico entre Flamengo e Botafogo, realizou o exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira, após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O exame descartou lesões cirúrgicas. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Está aqui na nação a informação que o exame descartou intervenção cirúrgica, né? Graças a Deus. Mas olha só, o entorse foi comprovado, né? Ele teve o entorse, está em tratamento no Ninho do Urubu, vai ter aquele tratamento convencional que é sem cirurgia, mas ainda não se sabe quanto tempo que ele vai ficar parado. Mas uma coisa é certa, ele deve estar de fora do jogo contra o Botafogo da Paraíba na quarta-feira e também contra o Palmeiras no domingo. Ainda não se sabe quanto tempo ele vai ficar com esse tratamento convencional, né? Não vai precisar de cirurgia, mas ainda não se sabe quanto tempo que ele vai levar para voltar aos gramados.
E é o seguinte, galera, olha só aqui, informação do GE, prioridade do Flamengo é um reserva para Arrascaeta na próxima janela de transferência. O GE trouxe essa informação agora à tarde, olha só aqui, ó. Flamengo pretende aproveitar bem a janela de transferências que abre no mês de junho, no próximo mês, né, nação? A prioridade da equipe é encontrar um reserva para De Arrascaeta e 2 atacantes de lado, de campo, que sejam mais físicos, decisivos e saibam jogar, né, em espaço curto. Mais 2 pontas praticamente, né? O Flamengo vai estar contratando mais 2 pontas. Rapaz, o que o Flamengo vai fazer com tanto ponta assim, hein? Já tem lá, ó, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael. Falta mais um, acho que são 5, né? São 5, eu acho. Tá faltando, o Plata. Tem um Plata também. 5 pontas o Flamengo tem. Vai contratar mais 2. Pode ser que o Flamengo possa vender alguns desses pontas que estão no Flamengo aí podem sair no meio do ano, hein? Já que o Flamengo pretende encontrar mais 2 pontas, só que o Flamengo quer pontas que sejam, tá aqui, ó, sejam mais físicos, decisivos, né? Na hora de decidir um jogo, na hora de chegar na cara do gol, tem que fazer o gol e jogar em curto espaço também. Então o Flamengo deve sim desfazer de alguns pontas que estão aí. Michael e Cebolinha, pode ser bem provável que seja esses 2 que o Flamengo possa, né, ou então agora no meio da temporada, ou no final da temporada, dispensar esses jogadores, que a torcida vem reclamando bastante de Michael e também de Cebolinha. É o seguinte, entra Michael, a gente pede Cebolinha. Entra Cebolinha, a gente pede Michael. Tá difícil, mano, tá difícil. Precisa de jogadores que decidam partida. Flamengo tá precisando de jogadores que decidem partida. A gente só tem o Pedro lá. Mas mesmo assim, quando o Pedro entra, não tem ninguém para dar um passe para ele. Toda vez que Pedro entra agora, a Arrascaeta não está em campo mais. Quando o Pedro entra no segundo tempo, a Arrascaeta sai. Quando o Pedro é titular, o Arrascaeta é poupado. Aí fica difícil, né, mano? Aí fica difícil. Pedro é um atacante que tem que receber a bola para poder fazer o gol. Pedro não é aquele atacante que vai pegar a bola, driblar 3, 4 e fazer o gol. Quase que ele fez isso contra o Corinthians, quase que ele fez isso contra o Corinthians. Mas não é as características dele. A característica de Pedro é receber a bola, dominar, girar e finalizar. Essa é a característica de Pedro. Então, a bola tem que chegar nele para ele fazer gol. Ah, mas Pedro tá fora de forma. Tá fora de forma, mano. Mas ele não perdeu fora de gol. Contra o Corinthians ele fez 2. Contra o Juventude ele fez 2. O cara não perdeu o faro de gol. Então a bola tem que chegar nele. Tem que chegar nele. E é o seguinte, nação, amanhã eu volto com muito mais informações para vocês aqui no canal Escola 12. Só que antes de tudo, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!